Pois é, meus amigos, essas foram as 2 semanas mais rápidas de toda a história. Donald Trump tinha comentado que ia decidir sobre a situação no Irã dentro de 2 semanas, se eles iam entrar no conflito ou não, né? Mas claramente essa foi uma tática para despistar o regime iraniano, para que então eles pudessem agir livremente e evitar um mal maior. Obrigado, Donald Trump, obrigado, Israel, por estarem fazendo o trabalho sujo para o mundo, porque foi isso que eles fizeram. É isso que está acontecendo. Eles estão salvando o mundo da tirania de um regime teocrático que ameaça a existência do planeta, da vida no planeta Terra. Porque é isso que o Irã ia fazer. Ele ia começar algo que não ia ter como voltar atrás, né? Não é segredo para ninguém que o regime iraniano, não estou falando do povo iraniano, do país Irã, da nação Irã, que é uma nação milenar, que tem uma história, uma cultura riquíssima, né? Não vou entrar em searas aqui culturais, mas é uma cultura riquíssima, né? Não se trata disso, se trata de um regime teocrático dos xiitas, os ayatolás, que controlam o Irã há muito tempo e que financiam o terrorismo pelo mundo todo. Tem vários grupos aí que são declaradamente financiados pelo regime iraniano. E eles estavam justamente avançando com esse programa nuclear para atacar Israel e sabe-se lá quem mais. Então, graças a Deus que Donald Trump foi eleito, graças a Deus que os Estados Unidos agora estão do lado certo, porque o Obama lá atrás tinha pedido para o Irã parar. Não para com isso aí, cara, para, deixa disso. Para com esse plano nuclear aí, o Irã ignorou. Depois veio o Biden, fez a mesma coisa, foi conversar, pediu, para com isso aí, não dá certo não. E o Irã ignorou. Veio o Donald Trump, ele até que foi gentil, né? Deu 60 dias, falou, você tem 60 dias para resolver essa situação aí com Israel, beleza? Israel estava pedindo gentilmente também, para com isso aí. E aí, a gente viu que Donald Trump não blefa, né? Ele até deu a oportunidade, mas eles fizeram a escolha deles. Me refiro aos membros desse regime teocrático que financia o terrorismo pelo mundo todo. É como diz aí a frase, paz pela força. Primeiro a força, depois a paz. E foi isso que Donald Trump disse, né? Agora o valentão lá do Oriente Médio, ele vai querer a paz, né? E se não quiser, ele vai enfrentar a fúria, muito pior, aliás, do que aquela que a gente viu ontem, né? Que vale ressaltar, não deixou nenhuma baixa civil. Os alvos de Israel, os alvos dos Estados Unidos são alvos nucleares, instalações militares, ao contrário do Irã, que ataca desenfreadamente, que ataca alvos civis, cidades. Um hospital foi atingido na semana passada, levou alguns óbitos, lamentavelmente. E essa é a diferença de um regime que quer acabar com o terror, com um regime que é o terror de fato. E tem gente que defende isso, né? Aqui no Brasil mesmo a gente viu a Eliane Cantanhede, essa sujeita aí que vocês estão vendo na foto, dizendo, revoltada, porque, mas por que o Irã lança centenas de mísseis e não há mortos em Israel? Por quê? E quando Israel manda, tem vários mortos do outro lado. A gente tem que assistir isso. E essa mulher fala isso em rede nacional impunemente. Essa mulher, ela sim tinha que ser censurada, ela sim tinha que responder por todos os crimes mais graves possíveis, passar o resto da vida na cadeia por ter falado uma coisa dessa. E a emissora que permitiu ela falar, é por isso que eu nem vou colocar o vídeo dela aqui. A emissora que permitiu ela falar isso deve ser responsabilizada. Ora, o STF não está decidindo aí que as plataformas digitais têm que ser responsabilizadas pelo conteúdo que todo mundo posta? Ok, então vamos lá. Responsabilize também as emissoras que permitiram essa jornalista, essa militante petista, falar esse tipo de coisa, essa atrocidade, que eu jamais tinha visto algo parecido com o que ela falou. A emissora tem que ser fechada, os bens têm que ser bloqueados, deve haver uma multa impagável, para que nunca, jamais, em nenhum lugar do planeta, alguém fale algo parecido com o que disse essa mulher. Mas essa é a hipocrisia dessa gente. Sabe, vocês de esquerda que ficam aí gritando, né? O Hamas livre, Palestina livre, viva a Palestina, tadinho do Irã. Vocês não precisam agradecer, porque além de hipócritas, vocês são cegos, né? É isso que vocês são.
Israel e os Estados Unidos estão fazendo um trabalho sujo para o mundo, estão salvando o mundo de um regime tirânico, né? Gays que levantam a bandeira do Irã. Sabe o que ia acontecer com vocês lá no Irã? Vocês iam ser mortos, presos ou mortos, porque é isso que acontece com homossexuais lá. Mulheres defendendo o regime iraniano. Vocês sabem como são tratadas as mulheres pelo regime lá no Irã? Vocês sabem? Vocês sabem que a mulher lá no Irã é tratada como uma pessoa de segunda categoria, que não tem diversos direitos que homens têm? Cadê o feminismo? Cara, é surreal, não é mais hipocrisia, é loucura. Vocês estão num nível que já ultrapassou todos os níveis aceitáveis e compreensíveis de militância. Isso não é mais militância. Isso é loucura. Vocês precisam de ajuda psicológica. Talvez nem isso dê resultado, talvez nem isso resolva. Mas olha o nível em que chegou a militância lulopetista no Brasil. Ao cúmulo de gays defenderem um regime iraniano, ao cúmulo de mulheres defenderem um regime iraniano. Já é um cúmulo do absurdo uma pessoa, um ser humano, defender um regime xiita que declaradamente quer o extermínio, o genocídio de toda uma nação, a nação israelense. Vocês não têm o mínimo de escrúpulos. Vocês têm que queimar no fogo do inferno, com perdão da expressão. Desculpa o desabafo, mas olha, o que essa Eliane Cantanhede disse em rede nacional, e o pior de tudo é que isso vai ficar impune. Vocês vão ver uma vírgula de decisão vinda do STF para com essa senhora, ou para com a emissora que deixou essa senhora falar esse tipo de coisa. Tudo vai ficar impune, como se nada tivesse acontecido. Vou ficar por aqui, mas graças a Deus que Donald Trump foi eleito e que agora nós teremos então a paz, né? Bom, espero que os fanáticos lá queiram a paz, né? Porque se não quiserem, vão enfrentar as consequências. Palavras do próprio presidente Donald Trump. Muito obrigado, um bom domingo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.